Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, pós-feriadão aí de 2 de novembro, dia dos finados, né, rapaz? Pois é, a gente tá por aqui pra gente fechar essa nossa semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, e esta sexta-feira também trazendo muita informação. Por exemplo, amanhã, mais conhecido como sábado, tem o Fluminense, tem a final esperada demais. O torcedor do Flusão tá contando aí as horas, né, pra bola rolar no Maracanã amanhã às 17 horas no horário de Brasília, quando o Fluminense joga o sonho de conquistar a Libertadores da América mais uma vez. Pois é, rapaz, Fluminense que ainda não tem o título e agora parece, tem tudo para ser dessa vez que o Fluminense vai conquistar a América pela primeira vez. Só que do outro lado tem o Boca, né, rapaz? Tem o temido Boca Juniors, bicho papão aí da Libertadores da América e do futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma, né? O Boca, se ganhar essa Libertadores, conquista a 7ª Libertadores, iguala aí ao Independiente, como os maiores vencedores da competição. Mas o Fluminense não quer deixar isso acontecer não, né, rapaz? E já a gente fala desse confronto entre Fluminense e a equipe do Boca. Vamos falar muito. Infelizmente, aconteceu ontem, né? Alguns confrontos aí entre torcedores do Fluminense e torcedores do Boca, lá no Rio de Janeiro. Ontem em Copacabana, por exemplo, meu amigo, Copacabana virou palco de guerra ontem entre torcedores do Flu e do Boca Juniors aí, que se enfrentaram, né? Rapaz, complicado demais. Acho que aí não é nem futebol. Aí já é a questão de justiça comum, né? A justiça comum tem que prender essas pessoas que fizeram isso, porque segundo informações do próprio GE, que é o Globo Esporte do Grupo Globo, né? Pessoas que não tinham nada a ver, estavam ali curtindo a praia, acabaram aí também sendo agredidas, acabaram sendo ameaçadas, né, por argentinos. Então isso não pode continuar acontecendo, né, gente? Não pode continuar acontecendo de jeito nenhum. Pois é, mas já a gente vai falar do confronto que eu digo, confronto dentro de campo, do jogo dentro de campo. Porque a gente fala do confronto, fica parecendo um negócio muito agressivo, né? Vamos falar do jogo já de sabadão. Aliás, falando desse jogo de sábado, amanhã, aliás hoje, né? Hoje às 15 horas, meu amigo Nilson Silva vai trazer para você aí o caminho que percorreu o Fluminense e o Boca para chegarem nessa decisão de Libertadores da América, hoje às 15 horas. Mas enquanto isso, você deixa aí o seu like, comente, compartilhe e esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve no nosso canal Cristiano Santos Radialista e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal. E mais uma coisa, deixa aí a sua curtida, porque quanto mais tiver curtidas aqui no nosso vídeo, melhor, viu, gente? Melhor, porque aí o YouTube entende que mais pessoas precisam assistir o nosso vídeo, belezinha? Aí o mesmo espalha por toda a plataforma. Para você que está aqui no YouTube, é isso, os nossos recados. Para você que está na rádio Sol Nascente FM 87,9, obrigado pelo carinho também, obrigado pela sua companhia. Espera só um pouquinho que eu volto já para a gente trazer as notícias também de Campeonato Brasileiro, Série A, rapaz. Embolou tudo de vez, rapaz. Parte de cima, parte de baixo. Meu amigo, a rodada desse final de semana vai ser para quem tem coração assim fortíssimo. Tanto quem está brigando pelo título, Botafogo que não tinha concorrente ao título, agora tem. Aliás, tem, assim, não só mas alguns times se colocaram aí, né, à disposição para brigar pelo título com o Botafogo. Claro que o Fogão tem ainda muita vantagem, né? A vantagem do Botafogo é muito grande ainda em relação aos demais. Grande como, Cristiano, está a 3 pontos do Palmeiras, mas é como se fosse 4, né? Outra coisa, como se fosse 4 porque o Palmeiras Então, se ele ganhar o próximo jogo, ele iguala na pontuação, mas fica
fica com uma vitória, fica com uma vitória a menos, né? Ele fica com uma vitória a menos, mesmo se ele ganhar, ele fica com uma vitória a menos. Por isso, o Botafogo é como se tivesse 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala da rodada 31, que terminou ontem, com 3 jogos. Fala também dos próximos jogos, tanto da Série A quanto da Série B. Aliás, hoje tem a continuidade aí dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Será que vai ser dessa vez, nessa rodada, que o Vitória vai gritar assim: somos times de Série A, matematicamente falando? Tomara que sim, né? Já já a gente volta então, depois dos nossos 2 recados para vocês. Poções e Bolos da Linde e Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta, né? Nossa tradicional vinheta. E aí sim a gente vem com muito mais para você. Segura. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, e também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Pois é, você que se liga aí na Sol Nascente FM, já sabe, né? Já sabe que a nossa programação é show de bola. Você que não baixou ainda o app aí para conferir a nossa programação em Aracatu, em Brumado, na região, em toda a Bahia, em todo o Brasil e no mundo também, baixa aí, ó. Só você escrever na sua loja de aplicativos Sol Nascente FM News, tá bom? Vá lá, escreva Sol Nascente FM News, baixa aí no seu celular e você vai ouvir a gente em qualquer lugar desse planeta. Pois é, você pode ouvir a gente também através do Radiosnet. A Radiosnet, escreva no seu Google aí, Radiosnet, procure lá pela rádio Sol Nascente FM 87,9 de Aracatu, Bahia. Aí você vai ouvir a gente também aí em alto e bom som, né? No seu aparelho celular, no seu tablet, no seu PC, mais conhecido também como computador. Pois é, você vai ouvir a gente aí de todas essas formas. Belezinha? Dito isso, vamos lá então falar de Libertadores da América, né, rapaz? Infelizmente, episódios lamentáveis aconteceram ontem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Confronto entre torcedores do Boca com torcedores do Fluminense. Quem estava ali curtindo a praia acabaram aí também sofrendo as consequências, lamentavelmente, porque isso não é futebol, né, gente? A bola nem rolou ainda, e mesmo se estivesse rolando, não é justificativa para esse tipo de acontecimento. Mas aí é aquela coisa,
a justiça comum precisa agir nesses casos. Aí não é um caso de justiça esportiva, não. Aí é o caso de polícia, justiça comum. E eu não estou falando aqui só dos torcedores do Boca, não, viu? Estou falando dos torcedores, de alguns torcedores do Fluminense também, e organizadas do Flu. A gente sabe a rivalidade que existe, e a gente não pode fechar os olhos para isso, entre Brasil e Argentina. Ainda mais numa decisão de Libertadores. A gente sabe que tem que ter todo um aparato aí para uma final dessa. Agora, não é justificativa para o que aconteceu em Copacabana, né, gente? Pelo amor de Deus. Por sonho de conhecer Cano, o colombiano viaja ao Brasil e irá torcer pelo Fluminense na final da Libertadores da América. Além dos seus próprios torcedores, o Fluminense terá um apoio colombiano para a final da Conmebol Libertadores. O motivo, claro, é Germán Cano, que atrai consigo o carinho dos torcedores do Independiente Medellín, onde é ídolo. Mas um fã, em especial, não deixou esse apoio apenas no discurso. Maicon Liano, de 25 anos, virá ao Brasil e quer realizar 2 sonhos. Ver o atacante sendo campeão e conhecê-lo pessoalmente. A ideia de Michael começou a ser pensado antes mesmo de o Fluminense ir para a decisão. Na verdade, ele se considera um sortudo por ter aí comprado o ingresso antes mesmo das semifinais serem definidas. Ele estará no setor leste do Maracanã. Pois é, juntou dinheiro, contou aí com a ajuda de alguns amigos e chegará nos próximos dias no Rio de Janeiro. Já deve estar por lá, né, gente? Já deve estar por lá. Trabalho como engenheiro de software em uma empresa brasileira. Então, às vezes vou ao Brasil. Desta vez, porém, será pelo Cano e pelo Fluminense. Na verdade, pelo Germán Cano. Falar só pelo Cano fica estranho, né? Estou em São Paulo fazendo escala e vou para o Rio de Janeiro em breve. Conta o colombiano, que se considera pé quente para o Fluminense. Na outra vez que estive no Rio, por causa da empresa, fui ao Maracanã. Vi o Fluminense se classificar contra o Botafogo com o Cano marcando um gol no último minuto, semifinal do Carioca de 2022. Não acompanhei a final contra o Flamengo, então agora quero vê-lo campeão. Pois é, o colombiano conta que houve aí uma aceitação por parte de amigos e familiares para fazer essa loucura. Muito porque eles entendem a sua paixão por Germán Cano. Tudo indica que ele deve ser mais um, na verdade, a tentar abordá-lo na frente do hotel em que o Fluminense ficará hospedado antes da decisão da Libertadores. Comecei a seguir Cano e Fluminense de perto. Também encontro muitas semelhanças entre Fluminense e Independiente Medellín. Criei simpatia pelos dois, mas o Cano sempre foi um jogador que me chamou muita atenção, porque mostrava muita garra e muito vínculo com a equipe. Minha admiração começa em 2012. É aquela coisa, né, gente? Quando você tem um cara como é Germán Cano, e eu posso falar também muito bem do Germán Cano, porque ele passou pelo clube que eu torço, Vasco da Gama, né? E assim, o Germán Cano, como eu já disse aqui em outras oportunidades, Germán Cano só saiu do Vasco pelo problema financeiro do Vasco, e mesmo assim ele não queria sair do Vasco. O Vasco devia uma quantia a ele muito grande, ele deu a opção ao Vasco pagar pelo menos a metade dessa quantia para ele fazer um contrato de 2 anos, e o Vasco não tinha dinheiro para pagar nem a metade do que devia a ele, e aí ele não teve outro jeito a não ser sair do Vasco. Saiu, ficou livre, e o Fluminense fez uma proposta para ele e o levou, né, para as Laranjeiras. E assim, até hoje, claro que tem aqueles torcedores que ele foi ingrato, etc e tal, porque não, né, aqueles torcedores que não têm noção, mas em todo clube existe isso. Mas evidentemente para o torcedor que é, né, consciente, sabe que Germán Cano fez muita coisa pelo Vasco, né, muita coisa pelo Vasco. Voltando para o torcedor, é o seguinte, é isso, você tem um cara identificado como a Germán Cano, que dá o sangue pelo time, corre. A gente sabe que o Cano não é um cracaço de bola que vai pegar a bola, vai passar, pode até acontecer,
vai passar por 3, 4 e fazer o gol. Ele é um cara para a bola chegar e ele finalizar e fazer os gols, como todo mundo já sabe. Mas é um cara que, onde ele joga, ele se identifica muito com o clube e com os torcedores, porque a garra dele, a determinação, ele se empenha mesmo, ele se dedica ao clube, ao jogo que está sendo disputado ali. Então isso acaba conquistando muito, mas muito mesmo o torcedor. Você vê que torcedores de outro país, por causa do Germancano, começou a torcer para o Fluminense. E isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Eu confesso, Cristiano, vou torcer para o Fluminense por causa do Germancano. Vou torcer para o Fluminense por causa do Germancano, né? Então tem isso, gente, tem isso. Outros torcedores flamenguistas, botafoguenses, vascaínos também vão torcer para o Germancano por isso, por esse mesmo motivo. Apesar do Fluminense ser um dos grandes rivais, né, do Vasco no Rio de Janeiro. Ainda falando dessa decisão, confronto que vai acontecer também é entre dois jogadores super badalados na Europa, né, que é Marcelo, lateral esquerdo, que no Fluminense ele às vezes joga de lateral, às vezes joga de meia, e o Cavani, do Boca. Jogos entre estrelas de Fluminense e Boca tem ampla vantagem do lateral. A partida entre Fluminense e Boca Juniors pela final da Conmebol Libertadores, neste sábado às 17 horas, no horário de Brasília, no Maracanã, terá um ponto especial a ser observado. Será a primeira vez que Cavani e Marcelo vão se enfrentar depois de mais de 5 anos. Pois é, o uruguaio e o brasileiro saíram do continente para a Europa ainda muito jovens, se encontraram por 4 vezes em jogos da Liga dos Campeões. Os jogos sempre foram entre PSG e Real Madrid, os dois primeiros pela fase de grupo, nas temporadas 2015 e 2016. Outros 2 confrontos aconteceram nas oitavas de final da temporada 2017 e 2018. O Real Madrid de Marcelo não perdeu nenhuma vez para o PSG de Cavani. Foram 3 vitórias e 1 empate. Em jogos entre as seleções de Brasil e Uruguai, 2 vitórias do Brasil em 2013 por 2-1 na Copa das Confederações e em 2017 por 4-1 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Pois é, rapaz, retrospecto bom aí do Marcelo sobre o Cavani, né? E o torcedor do Fluminense espera que esse retrospecto bom continue. Cavani marcou 3 gols nos 6 jogos disputados. Foram 2 pela seleção e 1 pelo PSG. Marcelo marcou uma única vez pelo Real Madrid na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões em 2018. O Fluminense e Boca Juniors se enfrentam na final da Conmebol Libertadores na tarde de 4 de novembro, às 17 horas, no horário de Brasília, no Maracanã, para decidir aí, né, em partida única, e em caso de empate haverá prorrogação. Persistindo a igualdade, a final será decidida nos pênaltis. Quem vencer, evidentemente, que leva o título da competição. Ainda falando da Libertadores da América, vamos falar de premiação, gente, da Libertadores. Valor de premiação ao campeão. O campeão da Conmebol Libertadores desse ano receberá um valor recorde pelo título da competição. Nada menos do que 18 milhões de dólares, cerca de 91 milhões de reais. O valor 22% acima do que foi pago ao campeão da edição de 2022. Terá um acréscimo aí de 300 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais por vitória na fase de grupos. Se for campeão, o Fluminense embolsará 91 milhões de reais, mais 900 mil, cerca de 4,5 milhões de reais, por ter vencido aí 3 jogos na primeira fase do torneio. 3-1 sobre o Sporting Cristal, 1-0 sobre o The Strongest e 5-0 sobre o River Plate. No total, o tricolor pode receber 95,5 milhões de reais. Boca Juniors pode ganhar prêmio maior. Já o Boca Juniors pode embolsar uma premiação ainda maior, por ter vencido 4 jogos na fase de grupos. 2-1 no Deportivo Pereira, 2-0 e 1-0 no Colo-Colo e 4-0 no Monagas. O time argentino terá direito aos mesmos 91 milhões de reais
pelo título e mais 1,2 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais de bônus, totalizando um prêmio de 97 milhões. A Copa Libertadores teve um aumento de 21% em relação à premiação da edição de 2022. O total agora é de 207,8 milhões de dólares, 1,09 bilhão de reais. Além disso, a Conmebol deu um prêmio de 300 mil dólares, 1,51 milhão de reais para cada vitória na fase de grupos. Se um clube vencesse os 6 jogos, faturaria os 3 milhões de dólares pagos a todos que participam dessa fase e mais 1,8 milhão de dólares. Não houve pagamento desse prêmio extra para empates. A premiação completa do principal torneio de clubes do continente para o campeão é a seguinte: fase de grupos, 3 milhões de dólares, 15,1 milhões de reais, mais 300 mil dólares, 1,5 milhão de reais de bônus por vitória na fase de grupos. Oitavas de final, 1,25 milhão de dólares, cerca de 6,3 milhões de reais. Quartas de final, 1,7 milhão de dólares, 8,6 milhões de reais. Na semi, 2,3 milhões de dólares, 11,6 milhões de reais. Vice-campeão, 7 milhões de dólares, 35,2 milhões de reais. E o campeão, 18 milhões de dólares, 91 milhões de reais. Com um acúmulo de premiação, o campeão da Libertadores poderia faturar até 28,05 milhões de dólares, ou 141,4 milhões de reais, caso viesse da primeira fase da pré-Libertadores. A premiação para quem jogou as fases prévias, a fase de grupos, né, é de 400 mil dólares na primeira e 500 mil dólares na segunda, e de 600 mil na terceira fase aí, mil dólares, né, na terceira fase da competição. Ou seja, quem for campeão aí, né, vai levar uma bagatela, meu amigo. Fluminense que passa por problemas financeiros, vai dar aí se for campeão, vai dar aí mais de 91 milhões de reais, né, com as vitórias na fase de grupos. Então, o Fluminense dá uma inguinada aí, vamos falar assim, né, na questão das suas dívidas, né, rapaz. Ainda falando do Flusão, André acredita em manutenção do estilo do Fluminense na final e diz, abre aspas, jogo mais difícil da temporada, fecha aspas. Um dos pilares do Fluminense na Conmebol Libertadores, André concedeu entrevista coletiva na última sexta-feira, um dia antes da final contra o Boca Juniors, no CT Carlos Castilho. Entre as muitas perguntas aí sobre a decisão, o jovem volante mostrou a confiança na manutenção do estilo de jogo do Flu e afirmou que será a partida mais difícil do ano para a equipe ao demonstrar respeito ao Boca. Vim me preparando a temporada inteira, desde o começo. É fazer as mesmas coisas que vinha fazendo durante a temporada. Não é só porque é uma grande final que vamos ter que mudar tudo. Com relação ao jogo, vai ser uma partida de muita competição. Eles são um time que trabalha muito, marcam muito bem, exploram bem os contra-ataques. Tem muita qualidade. Esperamos que é um time que, quando desce as linhas, marcam muito forte. Será o jogo mais difícil da temporada. André também deixou claro que o Fluminense deve atuar praticamente com a mesma equipe que vence que venceu o Flamengo, né, na final do Campeonato Carioca, quando o Flu conquistou o título. Desde que nos classificamos para a final, nosso time jogou bastante mexido, com equipe alternativa, outras com equipe mista. É normal que isso aconteça. Teve jogos que perdemos que jogamos muito bem. Final é outra história. Jogo único, onde nossa equipe vem jogando mais tempo. Desde que acabou o jogo contra o Internacional, o nosso pensamento está nesse jogo. Temos que acertar
os detalhes que erramos nas últimas partidas. É praticamente a mesma equipe que jogou na final do Carioca. Uma equipe muito forte jogando no Maracanã. Tenho certeza que não vai mudar muita coisa no nosso jogo. Vamos subir a pressão, marcar bem os espaços quando estiver na linha baixa. E quando estiver com a bola, fazer o que estiver de melhor. Pois é, disse aí o jogador. Com certeza todo jogador quer fazer gol, quer marcar, quer acatar aí, quer ser decisivo, né? Mas para mim, de qualquer maneira, que qualquer um possa fazer o gol do título, até o Fábio se quiser. O importante é o título. Eu particularmente não ligo muito para a questão de fazer gol. Fico feliz por qualquer outro jogador da equipe, mas tomara que apareça um herói improvável, Rio aí, o jogador do Flusão. Alvo de interesse do futebol europeu, André recebeu propostas de grandes clubes na janela de transferências do meio do ano, mas optou por permanecer no Fluminense, algo que para ele se justificou com a chegada do clube na final da Conmebol Libertadores da América. Agora que estou na final, estou mais aliviado. Fiz a escolha certa de ficar no Fluminense. Se tivesse que voltar no tempo, sem saber que estaria na final, faria a mesma escolha. Agora é poder desfrutar desse momento. Saber que temos muita chance de conquistar esse título. Momento especial. Agora focar somente na final, somente no Fluminense. Somente pela possibilidade de fazer história aqui. Como pessoa, me sinto muito melhor, sabendo que quando fazemos as coisas certas, sempre acontecem coisas boas na frente. Foi um gesto de muito carinho, muita fidelidade com as pessoas que estavam envolvidas. Estou muito confiante para essa decisão. André, independentemente do que aconteça aí nesse confronto, né? O André, é a última temporada do André com a camisa do Fluminense. O Fluminense não vai conseguir segurar o André por mais uma temporada. Não vai. É duro ouvir isso pro torcedor do Fluminense? Mas não vai, gente. O André é jogador de futebol europeu, né? Não cabe mais, aqui não cabe mais o André. Não cabe que eu diga assim, a questão do tamanho do André. Sabe quando você está numa empresa que você bate no teto, não tem mais nada a alcançar? É o André no Fluminense. Se ele conquistar a Libertadores da América, né? Ele vai sair, e vai ser ídolo. Ele já é ídolo, na verdade, né? Mesmo que tenha conquistado ainda a Libertadores e possivelmente vai conquistar. Mas chega uma hora que não tem mais como segurar. Não tem mais como segurar. Certamente já tem algum clube que já fez um com o Fluminense. Ele vai ficar aqui, não saiu na imprensa ainda, isso aqui não é informação, é só um achômetro, né? Mas é isso, gente. É o que eu acho. Eu acho que já tem um acordo aí com algum clube para que o André, no ano que vem, possa jogar no futebol europeu. Eu acho. Aqui é só um achômetro, né? Porque assim, a direção do Fluminense não permitiu que ninguém saísse. Né? Falar mais uma vez para você, hoje, às 3 horas da tarde, meu amigo Nilson Silva vai estar aqui no nosso canal, vai passar por aqui para falar aí da trajetória dessa Libertadores da América de Boca de Fluminense. Claro que no sábado a gente vai acompanhar tudo e vai trazer para você na segunda-feira aqui tudo o que vai acontecer nessa decisão de Libertadores da América. Segunda-feira a gente fala muito dessa decisão e tomara que o Fluminense conquiste o título da competição mais importante do nosso continente. Boa sorte aí pro Flusão, não se esqueça então, 15 horas, 3 horas da tarde, Nilson Silva passa por aqui para falar muito aí também dessa decisão de Libertadores da América. Vamos falar do Flamengo em contato constante por De La Cruz. Flamengo mira outras 3 posições para 2024. A derrota do Flamengo por 2-1 para o Santos expôs velhas carências carências aí no rubro-negro, né? O sonhado substituto de Arrascaeta, em mau momento, não estava no banco. O nome para suprir essa lacuna segue como favorito desde a última janela. O também uruguaio Nicolás de la Cruz é o nome aí há muito tempo, né? O Flamengo mantém conversas constantes com o staff do compatriota de Arrascaeta para tê-lo
já no início de 2024. Nas últimas semanas, houve reuniões entre as partes e o desejo pela transferência é mútuo. De la Cruz já havia manifestado a vontade de defender o rubro-negro nas últimas investidas. O problema era e ainda é o River Plate. Pois é, o meia de 26 anos é um dos grandes símbolos do atual elenco do River, embora dividam igualmente os direitos econômicos do atleta com o Liverpool do Uruguai. Os argentinos é quem mandam na operação. Durante a última janela, segundo informou Marcos Braz em entrevistas coletivas, o River Plate mostrou-se irredutível e sentou em cima da multa de 16 milhões de reais. Aliás, 16 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais. Apesar aí do jogo duro, o Flamengo continuará com paciência sua luta para contratar De la Cruz. Outras carências no radar. Outras posições prioritárias são o lateral esquerdo e a zaga. O Flamengo já decidiu que não renovará o contrato de Felipe Luiz e, por isso, busca um jogador que tenha condições de brigar pela titularidade com Ayrton Lucas. Na zaga, Rodrigo Caio também não terá seu contrato renovado, enquanto o Fabrício Bruno, valorizado, deseja deixar o clube na próxima janela. Léo Pereira é outro que recebe propostas e sondagens frequentemente. Além disso, tem convívio com lesões. Diante aí desses fatores e da idade avançada de Davi Luiz, o clube vê necessidade de contratação para o setor. Rodrigo Caio e a derrota para o Santos. Aliás, cabelo aqui, gente. Rodrigo Caio e a derrota para o Santos, aliás, ajudaram a expor outra lacuna do elenco rubro-negro, o reduzido número de volantes. Rodrigo foi improvisado no setor, função que executou nos tempos de São Paulo. Para o jogo no Mané Garrincha, Tite não teve Pulgar suspenso e Alan lesionado. Dessa forma, o Flamengo procura um volante com capacidade de marcação e construção de jogo. Na última janela, o nome de Wendel esteve no radar mais uma vez, porém, os russos do Zenit não foram flexíveis. Com o título brasileiro praticamente descartado, apesar dos tropeços aí do Botafogo, o Flamengo se mexe nos bastidores para ter um elenco forte o suficiente para voltar a ser campeão em 2024. Dizem que o Flamengo vai para cima aí nas contratações em 2024, né? Deu para sentir aí, né, gente? De la Cruz é um jogadoraço. Não sei como é que o De la Cruz não teve propostas ainda do futebol europeu. Sinceramente, porque 26 anos, novo, né? E possivelmente, o ano que vem, De la Cruz será jogador do Flamengo. Vamos falar do Real Madrid. Real Madrid pedirá empréstimo de 1,9 bilhão de reais para a obra do Bernabéu. A diretoria do Real Madrid vai solicitar aos sócios do clube a aprovação de um novo empréstimo de 370 milhões de euros, mais de 1,9 bilhão de reais para cobrir parte dos custos da renovação do estádio Santiago Bernabéu. Essa solicitação de ampliação da dívida para as obras aí do Bernabéu será feita formalmente no sábado da semana que vem, 11 de novembro, quando o Real Madrid realizará as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária. Também está previsto para a ordem do dia o exame e aprovação do balanço financeiro do clube em 2022-2023, além do orçamento para 2023-2024. A informação do pedido foi publicado primeiramente pela agência Bloomberg e depois o site The Athletic e a imprensa espanhola avançaram aí no caso. A diretoria do clube afirma em documento que precisa de mais dinheiro para trabalhos não previstos, também melhorias e instalações complementares, além de revisão de preços. A tendência é que a ampliação da dívida em 370 milhões de euros seja aprovada. Esse é o terceiro empréstimo que a diretoria do Real Madrid pede
autorização aos sócios desde que começaram as obras no Santiago Bernabéu em 2019. O primeiro foi no valor de 575 milhões de euros, tomado naquele mesmo ano. O segundo, em 2021, foi de 225 milhões de euros, né? A reforma vai ampliar a capacidade do estádio em 4.000 lugares para aproximadamente 85 mil pessoas e expandir a área VIP. A diretoria também pretende usar o Bernabéu para outros eventos não esportivos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o fim deste ano. Ao final aí, o custo total estimado é de 1,4 bilhão de euros. Hoje, 7,4 bilhões de reais. Por outro lado, o Real Madrid projeta aumentar os ganhos com bilheteria, aluguel de espaços comerciais, museu e receitas dia de jogo para quase 300 milhões de euros. É dinheiro que não acaba mais, né, rapaz? 500, 200 e tanto. Meu Jesus Cristo. Muita grana aí, né? Muita grana, muita grana, muita grana e muita grana. Pois é, rapaz. Tá chegando mais informação para você que tá ligado com a gente. Aliás, vamos dar um tempinho, né, gente? Vamos dar um tempinho, vamos ali ao nosso os 2 recados, né? Dá uma pausa aqui para mim tomar uma aguita. E aí eu volto já depois dos nossos 2 recados de Poções e Bolos da Linde. Um de Poções e Bolos da Linde, o outro de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa vinheta, né? E aí a gente volta trazendo mais informação. A gente volta falando de Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. A gente volta já. Segura aí! Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, e também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Estamos de volta, menino. Nessa sexta-feira, sextou, menino. E os planos para hoje? Os planos para hoje? Coloque Deus nesses planos aí, viu, gente? Coloquem Deus nesses planos aí, pois é, para proteger a sua vida também nesse final de semana, viu? Coloque aí. Pois é, vamos falar de Campeonato Brasileiro, começando pela Série B do Brasileirão, né, rapaz? Série B do Brasileirão, vamos lá, 35ª rodada do Brasileirão. Depois dessa vai restar aí mais 3 rodadas, né? 9 pontos em disputa. Tivemos a abertura dessa 35ª rodada na quarta-feira, né? Na quarta-feira, Cristiano, é isso, né? Quarta-feira, hoje é 3. Hoje é 3, foi na quarta-feira. O Atlético Goianiense, num jogo de 6 pontos contra o Novo Horizontino, empataram em 2-2. Melhor para o Atlético Goianiense que se mantém, né, na zona de classificação ali para Série A
do ano que vem. Mas tem time ali, meu amigo, encostando, ele está só a 3 pontos de Novo Horizontino, que é o próprio, que está no G4 nesse momento, de Criciúma e do 6º colocado, Juventude. É a situação de momento aí. Hoje, mais conhecida como sexta-feira, né? Tem o confronto entre Mirassol e Sport. O Mirassol tem 54 pontos e está a 3 pontos da zona de classificação para a Série A, do G4. O Sport precisa vencer, porque se o Sport não vencer, ele pode deixar a zona de classificação nessa rodada, né? Tem 59 pontos, pode ser ultrapassado aí por... O Novo Horizontino já jogou, né? Na rodada. Ele pode ser ultrapassado aí por Criciúma, Juventude. Aliás, ele não sai não, gente. Ele não sai ainda não. Não sai porque o Novo Horizontino empatou seu jogo, né? Aí, no caso, quem sairia é o Novo Horizontino. Não, ele sai sim. Ele sai. Se o Criciúma ganhar e se o Juventude ganhar, ele sai. Ele cai para a 5ª colocação. Cai para a 5ª colocação. Então, se o Sport perder para o Mirassol, ele sai da zona de classificação. E o pior, ganha mais um concorrente. O Mirassol pode chegar a 57. Pode não, chega a 57 nesse cenário que eu estou falando para vocês. E fica ali a 2 pontos do próprio Sport. Já pensou, rapaz? O Sport mais um ano na Série B, né? Mais um ano. O Sport ao lado aí do Vitória e do Atlético Goianiense eram os times que tinha mais favoritismo para voltar para a Série A, né? O Vitória eu acho que nem tanto. Apesar do Vitória ser um grande clube, né? Mas acho que o torcedor não tinha esperança do acesso, assim. Acho que nessa temporada, acho que não. Acho que agora é muito fácil falar, né? Aparecer uns engenheiros de obra pronta e falar, não, eu acreditava que o Vitória ia fazer esse... Ainda mais pelo começo da temporada, né? Eu esperava que o Vitória fosse fazer essa campanha. Mentira. Quem falar isso é mentira, né? Mentira. Mas assim, o Sport pode se complicar nessa rodada se não vencer ou se não pontuar aí contra a equipe do Mirassol. Claro que o empate não é ruim para ali o Mirassol, né? Freia o Mirassol e o time do Sport pode permanecer ainda no G4. Pode permanecer no G4. Ou não. Porque o Juventude tem 16 vitórias, chegaria a 17. O Criciúma já tem 17 vitórias. O Sport tem 16. Então, se caso Criciúma e Sport vençam seus jogos, mas ele ficaria com a mesma pontuação, né? Menos mal. Sairia, mas ficaria com a mesma pontuação. Então, o Mirassol joga nesta noite às 19 horas contra a equipe do Sport. O Juventude, outro postulante aí a vaga na Série A do ano que vem, recebe a equipe do Ituano. O Ituano está ali naquela parte de baixo com 37 pontos, é o 14º colocado. Precisa também da vitória, né? Tem 37 pontos, a Tombense tem 34, ou seja, o Ituano está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então precisa também desesperadamente da vitória. Juventude jogando em casa vai ter que ganhar o jogo aí para voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro da Série. O Juventude, se ganhar, ele pode parar aí, se a combinação de resultados funcionar, né? Ele pode parar na 2ª colocação com 60 pontos. Mesma pontuação que o Atlético Goianiense. Só que ele ficaria com uma vitória a mais que o Atlético Goianiense, né? Pois é, por isso ele estaria aí na 2ª colocação. Assumiria a 2ª colocação. Já o Ituano, se vencer, ele vai a 40 pontos e pode abrir aí uma vantagem do Z4, né? Outro jogo aí desta sexta-feira entre Londrina e Guarani. Guarani que ainda sonha também com uma das vagas aí, se vencer e o Novo Horizontino, Criciúma e Juventude não conseguirem vencer nos seus jogos, o Guarani volta para o G4 com 58 pontos. Já o Londrina precisa da vitória, né, rapaz? Londrina precisa aí da vitória para... Cadê o Londrina? Cadê o Londrina, menino? Cadê o Londrina, Cristiano? Para ter chance ainda de escapar do rebaixamento. Se ele vencer, ele vai a 30 pontos. Pode ficar a 5 pontos de sair, né, da zona de rebaixamento. Pode ter aí uma sobrevida na competição. A Ponte Preta recebe o Avaí. Ponte Preta que precisa desesperadamente da vitória para não terminar a rodada 35 na zona de rebaixamento. Pois é, já a equipe do Avaí é a mesma coisa, precisa da vitória porque
para chegar a 42 pontos ali, se afastar mais da zona do rebaixamento, né? Ainda está ali a 5 pontos, mas precisa de vencer, precisa pontuar para não correr risco aí nas 3 jogos restantes na competição. Sampaio Correia joga amanhã. Aliás, o Botafogo de Ribeirão Preto abre. Aliás, esse jogo da Ponte Preta já será no sábado, né? Amanhã às 5 horas da tarde. 5 horas também é o confronto entre Botafogo e Ceará lá no Santa Cruz, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. O Sampaio Correia recebe também no sábado, só que às 19h30, a Tombense. O Vitória pode concretizar a sua vaga na Série A nesse jogo contra o Vila Nova às 18 horas do domingo. Pois é, às 18 horas, dia aí de Vitória e Vila Nova. O Vila ainda tem chance de classificação, pode, se vencer o Vitória no Barradão, pode chegar a 57 pontos. Não entra ainda no G4, mesmo que Criciúma, Juventude e Guarani perca os seus jogos. Ele iguala a pontuação ali de Novo Horizontino, de Criciúma e de Juventude, mas não entra ainda na zona de classificação, porque ele chega só a 16 vitórias, né? Ele não ultrapassa aí essas equipes, e por isso ele não alcança ainda, ele iguala na pontuação aí, se tudo der certo, evidentemente. Já o Vitória, se vencer, chega a 68 pontos. E caso o Criciúma 65, são 8 pontos. Se o Criciúma e Juventude não vencerem seus jogos, né, o time do Vitória consegue matematicamente a sua classificação. Olha que coisa, gente. O Vitória com 60 pode chegar a 68 pontos e matematicamente ainda não conseguir a sua classificação. Porque depois vai restar 9 pontos em disputa. E aí vai continuar a vantagem do Vitória para o quinto colocado de 8 pontos. Mas o Vitória fica assim, ali, né? Já está na Série A. Mas matematicamente ainda não. CRB na terça-feira enfrenta a Chapecoense. E o Criciúma recebe o ABC para fechar aí a 35ª rodada da Série B. Que tem o Vitória liderando com 65 pontos. Em segundo, o Atlético Goianiense 60. Em terceiro, o Sport 59. Em quarto, o Novo Horizontino com 57. Mesmo número de pontos que o Criciúma em quinto e o Juventude em sexto. Em sétimo, Guarani 55. Em oitavo, Vila Nova 54. Em nono, Mirassol também 54 pontos. Em décimo, CRB 50 pontos. 11º, o Ceará 46 pontos. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto também 46. 13º, Avaí 39. 14º, Ituano 37. 15º, Sampaio Correia 36 pontos. 16º, Ponte Preta 35. Dentro da zona do rebaixamento, Tombense 34 pontos. 18º, Chapecoense 33. 19º, Londrina 27. E o ABC com 21 pontos, já rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro aí, rapaz. Pois é, essa é a situação da Série B do Brasileiro. Vamos falar de Brasileirão da Série A, os jogos que fecharam aí a 31ª rodada. Relembrando aqui todos os jogos, tivemos o Bahia 1-0 para cima do Fluminense, Corinthians 1-0 para cima do Atlético Paranaense, o Internacional empatou em 1-1 com o América Mineiro. O Inter perdeu 4 pontos em confrontos de times que já estão praticamente rebaixados. No caso do Coritiba, na rodada passada, né, anterior a essa, quando perdeu de 4-3. E esse empate com o América Mineiro, né? Perdeu 4 pontos de 6 possíveis e com adversários ali, né, que o Internacional poderia vencer. O Flamengo perdeu para o Santos por 2-1 de virada no jogo do Mané Garrincha. Tivemos também o Grêmio vencendo o Coritiba por 2-1, jogando lá no Couto Pereira, em Curitiba. O Botafogo, num jogaço, perdeu para a equipe do Palmeiras por 4-3 e viu o Palmeiras ficar a 3 pontos do próprio Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro nesta edição de 2023. O Palmeiras deu um salto, né, para conseguir aí brigar novamente pelo título, tá? 3 pontos. E o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-1 e não só entrou de vez na briga aí
pela vaga direta na próxima Libertadores da América, como também acabou abrindo esperança aí para quem sabe um título, porque ficou a 7 pontos do Botafogo, está distante, ainda está, mas do jeito que o campeonato está se desenhando, todo mundo aí que está próximo ali tem chance ainda de título, né? Mesmo que a situação seja difícil, são 7 pontos. Os jogos de ontem, mais conhecido como quinta-feira, tivemos o Cuiabá recebendo o Vasco, jogo duríssimo do Vasco, meu amigo, que jogo, rapaz. O Vasco não jogou bem mais uma vez, mas aquela coisa, nesse momento, não importa jogar mal ou jogar bem, é vencer o jogo. O Vasco venceu, até porque se o Vasco não vencesse o jogo, o Vasco ia ficar numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, ia ser até, eu digo até, desesperadora na competição. Teve o primeiro gol do Vasco muito polêmico, para mim, na minha modesta opinião, estava impedido, só que como eu disse para os meus amigos, para quem me acompanha aí nas redes sociais, eu disse o seguinte: o problema é que o VAR tentou traçar a linha, só que não conseguiu achar o pé, para mim, na minha opinião, a minha maneira de ver as coisas, esse lance, não conseguiu achar o pé do jogador do Cuiabá, e aí aquilo que foi marcado em campo acabou valendo, né? Estou aqui justificando, porque assim, Cristiano, você está justificando porque o Vasco foi beneficiado. Eu não vejo que o Vasco foi beneficiado aqui. Eu não vejo. Porque se a gente for nessa pegada, e em 2020, que o VAR também não conseguiu traçar as linhas no jogo do Vasco, do próprio Vasco contra o Internacional. E devido àquele jogo, que o Vasco perdeu de 2-0, o Vasco foi rebaixado. E aí? Vamos ir por essa linha? Então, assim, não, né? Eu acho que assim, o lance é muito difícil. O lance, para mim, é difícil demais. É difícil demais. Quando você vê na imagem, realmente, você tem a impressão de que está impedido. E para mim estava impedido. Só que o lance é difícil. Porque como aqui no Brasil é traçado as linhas, você tem que ter uma referência do zagueiro, do penúltimo jogador, né? Do penúltimo jogador ali, né, do penúltimo jogador da defesa, que no caso era o jogador do Cuiabá. Você tem que traçar essa linha ali e no pé, ou no ombro, ou na cabeça, no tronco, né, do último defensor, do caso do Cuiabá. E como o pé do jogador era a referência ali, o pé do jogador do Vasco, você não consegue traçar do pé do jogador do Vasco, do jogador do Cuiabá até o Vasco. Até porque o pé do jogador do Cuiabá fica no alto e fica escondido pelo corpo do jogador. Então não tem como traçar. E aí, nesse caso, é validado aquilo que foi dado em campo. E em campo foi dado o gol. E aí o Vasco venceu, estava vencendo por 1-0 e uma jogadaça de Lucas Orediano, gente. Lucas Orediano é muito bom jogador. O Vasco não pagou milhões e milhões de dinheiro no Lucas Orediano à toa. É bom jogador. Só que ele é aquela coisa, o cara nunca saiu, é um jovem jogador. Se Lucas Orediano, se tiver 21, 22 anos, é muito. Acho que tem 22 anos, 23 anos. É novo, muito novo. Nunca saiu da Argentina. A primeira vez que ele veio para o Brasil. Teve muitas dificuldades e está tendo ainda muitas dificuldades de adaptação, né? É um menino que é muito tímido, retraído. Então é difícil aí para adaptação mesmo, quando o jogador é assim. É um baita de um jogador, joga muito. Precisa, evidentemente, ter muitas mais oportunidades. Não estou falando isso porque ele fez o gol. Aliás, um bonito gol, o segundo gol do Vasco, né? Quando o jogador Alex Teixeira estava impedido, ele não tocou a bola e resolveu fazer a jogada individual e se deu bem. Fez o segundo gol do Vasco, que tirou o Vasco do sufoco que passava naquele momento no jogo, que o Vasco recuou muito no segundo tempo, ganhando de 1-0, recuou mais ainda, né? E aí tinha um risco de tomar o gol de empate, assim como aconteceu contra a equipe do Goiás. Devido a esse gol aí do Lucas Orediano, o Vasco acabou vencendo por 2-0, se tranquilizando naquele momento. Resultado bom para o Vasco, além dessa vitória de 2-0 contra o Cuiabá, foi a derrota do Goiás em casa por 2-0 para o Bragantino. Aquele que o Vasco não fez contra o Bragantino, que é matar a jogada, matar o jogo, o Goiás fez. O Bragantino fez, aliás, né? Transição, jogo rápido, toca aqui e passe na hora certa, que faltou para o Vasco fazer contra o Goiás. O Bragantino fez, venceu por 2-0 e complicou a vida do Goiás na tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala dela. O São Paulo, no jogo que fechou aí a 31ª rodada do Brasileirão, na noite de ontem, no Morumbi, venceu o Cruzeiro por 1-0. Não foi um jogo assim
muito bom, né? Foi um jogo muito bom. São Paulo teve um gol anulado. Eu vou falar aqui, como já disse para alguns amigos. Gente, eu acho um absurdo. Tipo o gol do São Paulo ontem sendo anulado. Gente, por centímetros, tem que mudar esse negócio aí. Você anular um gol por centímetro, qual é a principal coisa do jogo? A principal não é o gol? Não é o gol? E aqui o VAR procura tudo, gente. Procura tudo, tudo bem. Se está na frente, está na frente. Não importa o centímetro que seja. Mas isso tem que ser mudado. Tem que ser mudado. Foi até dito pela FIFA que está estudando a possibilidade de o jogador só estar impedido se ele estiver totalmente à frente, que eu acho exagero. Acho que não é assim. Né? Que aí não pode, aí também não. Se ele estiver totalmente à frente, não, aí não. Mas, assim, você está um pezinho, um nada ali, 1 centímetro à frente, aí você dá impedimento, para mim é demais. Eu acho que tem que ser mudado e vai ser mudado isso aí, que não tem capacidade. Vai ser mudado essa maneira de ver, né, o lance, principalmente se está impedido ou se não está. Para mim tem que ser mudado e vai ser mudado isso aí. Antes da gente falar de classificação, passar os jogos para você que está ligado com a gente da 32ª rodada que já começa amanhã, menino, mais conhecido como sábado, às 19h30, acontece o confronto entre Grêmio e Bahia. O Bahia precisa vencer, porque com a vitória do Vasco ontem, o Bahia voltou aí a ficar a 3 pontos da zona do rebaixamento. O que pode ajudar o Bahia aliás, não, viu? Aliás, é isso mesmo. Apesar do Vasco ter chegado a 9 vitórias, né? O Vasco chegou a 9 vitórias com a vitória ontem contra o Cuiabá. Então, assim, se o Vasco vence, o Bahia perde, o Bahia acho que não entra ainda, a não ser que o Vasco goleie o Botafogo, coisa que eu acho que não vai acontecer, né? Porque o Bahia tem -4 de saldo. Acho que não entra nessa rodada na zona de rebaixamento. Acho que não entra ainda o Bahia, devido o saldo de gols, se ele perder para o Grêmio. Claro que o Bahia pode ir lá na Arena Grêmio e vencer o Grêmio lá, pode ser, pode sim. Claro, futebol, pode sim. Mas, caso haja uma derrota do Bahia aí, mesmo assim o Bahia não entra ainda nessa rodada na zona de rebaixamento aí. Quem pode entrar é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem os mesmos 9 pontos, as 9 vitórias que o Vasco. 3 pontos a mais. Se o Vasco venceu o time do Botafogo, esse é um jogo difícil demais, o Vasco pode jogar alguém aí para a zona de rebaixamento. Então, às 19h30, né, na Arena Grêmio, o Grêmio recebe o Bahia. Se o Grêmio vencer, o Grêmio está a 6 pontos do Botafogo, gente. Se o Grêmio vencer, o Grêmio fica aí, que é o primeiro jogo da rodada, né? É um dos primeiros jogos da rodada. O Grêmio fica a 3 pontos também do Botafogo. O Grêmio vai a 56 pontos e é mais um que encosta ali no Botafogo. E o Grêmio ainda tem o confronto com o Botafogo, né? Tem o confronto com o Botafogo no Rio. Então, meu amigo, se caso o Grêmio vença esse jogo aí, que é poupável, o Grêmio é favorito, ele fica a 3 pontos do Botafogo e joga a pressão ainda mais para o Botafogo no jogo contra o Vasco, na segunda-feira. Porque o Botafogo vai jogar e vai saber de todos os resultados. Quase todos, né? A exceção é todos os resultados. O Botafogo já vai saber de todos os resultados aí que o interessa. Porque os jogos, além do Vasco e Botafogo, vai ter na segunda-feira Santos e Cuiabá, Fluminense e São Paulo. Então esses jogos não interessam aí ao Botafogo. Os jogos que interessam acontecem amanhã, mais conhecido como sábado, e também domingo. Então, Grêmio e Bahia, às 19h30. O América Mineiro, já rebaixado, matematicamente ainda não, mas praticamente rebaixado, joga contra a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético, que é outra equipe que pode encostar no Botafogo. O Atlético, nesse momento, tem 7 pontos aí do líder Botafogo. Se ganhar, fica a 4 pontos do Botafogo. É outro time que coloca também pressão no Botafogo, caso vença o América Mineiro, né? O Galo venceu o América Mineiro jogando lá. O jogo será no Parque do Sabiá, não será no Independência, será no Parque do Sabiá. Mando de campo aí do América Mineiro. Rapaz, você imagina, né? O Atlético que estava fazendo um esforço danado para alcançar aí o G4. Agora já pensa até em título. Meu amigo, que reviravolta nesse Campeonato Brasileiro. O América Mineiro precisa vencer para ainda ter esperança. Está ali a 17 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né?
Então tá difícil a situação do América, mas enquanto a Bambu a flecha, né, rapaz? Então, o América Mineiro joga no sábado às 19h30, 19h30 no horário de Brasília, esse confronto aí de América Mineiro e Atlético Mineiro. O Palmeiras é outro jogo que interessa também ao Botafogo, joga também no sábado às 21h30 contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras, evidentemente, se ganhar, continua na segunda colocação, não ultrapassa o Botafogo, porque vai chegar a 17 vitórias e o Botafogo vai ficar com 18 vitórias na competição. Já o Atlético Paranaense, se vencer, chega a 52 pontos, ainda não entra no G4, mesmo se o Grêmio perder para o Bahia. Ele chega ali, pode chegar na quinta colocação, não ultrapassa ainda o Atlético, porque ele ficaria com 14 vitórias, o Atlético já tem 15, caso de insucesso aí do Atlético contra o América Mineiro. O jogo do Palmeiras, então, com o Atlético Paranaense será na Arena Barueri e não no Allianz Parque. O Allianz vai receber aí shows, né, nesse final de semana, então não vai poder mandar aí, o Palmeiras não vai poder mandar o jogo lá no Allianz. Mas o Palmeiras ganhando esse confronto, e é possível que ganhe, até porque depois da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, o Palmeiras, né, tá muito concentrado aí para esse confronto contra o Atlético Paranaense, que será jogo difícil. Será jogo duro pro Palmeiras aí, não será jogo fácil não. Então o Botafogo vai só secar nesse final de semana. E na segunda-feira tem que fazer a sua parte. Vai ver aí o que aconteceu, né? Quem se aproximou e vai ter que fazer a sua parte, vai ter que vencer o Vasco jogando em São Januário. Nos jogos do domingo, o Bragantino, que é outro time também que pode encostar no Botafogo. Aliás, o Bragantino pode ficar a 1 ponto. O Palmeiras pode igualar a pontuação aí do Botafogo. E o time do Bragantino pode ficar a 1 ponto do líder Botafogo em caso de vitória sobre o Corinthians. O Bragantino recebe o Corinthians às 16 horas no horário de Brasília, né, no domingo, na Bia Bichedi, lá no estádio do Bragantino, né, rapaz? Se vencer aí complica não, né, rapaz? Fica a 1 ponto ainda, e é assim o adversário que mais ameaça nesse momento, além do Palmeiras. Por quê? Porque eu digo até mais do que o Palmeiras, em termos de pontuação e de número de jogos. O Bragantino também tem um jogo a menos, então tá com o mesmo número de jogos que o Botafogo, né? E ainda tem o confronto direto com o Botafogo. Meu amigo, que final de campeonato vamos ter, hein? O Corinthians, por sua vez, precisa ali da vitória para se afastar mais ainda da zona de rebaixamento. Está a 6 pontos nesse momento, mas, por exemplo, se o Bragantino vence o Corinthians, o Vasco vence o Botafogo, a diferença ali que hoje é de 6 pontos pode cair para 3 pontos. Porque o Santos, se o Vasco vencer, evidentemente, né? Ou se o Vasco ganhar e todo mundo ganhar, e o Corinthians perder, ele pode ficar a 3 pontos. Se o Vasco ganhar, Cruzeiro, Santos ou Bahia perder, esse time entra para a zona de rebaixamento. Pode entrar para a zona de rebaixamento. E aí, o Corinthians, se perder para o Bragantino, porque é uma derrota normal, hoje em dia uma derrota normal do Corinthians se perder para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Até porque no primeiro turno o Bragantino venceu o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, né, por 1-0. Não é nada normal o Bragantino vencer o Corinthians, não é nada normal. Aí o Corinthians pode voltar a correr muito risco de rebaixamento. Mas estou falando aqui em caso, e nesse cenário, se o Vasco vencer o Botafogo. Se vencer o Botafogo. Mas o Corinthians pode ir lá em Bragança Paulista e vencer o Bragantino sem dúvida nenhuma. Também no domingo às 16 horas é dia de Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro que tem ali 37 pontos, o Internacional tem 39, jogo de 6 pontos. O Inter pode se complicar em caso de derrota aí para o Internacional e vitória do Vasco, né? Ficar a 2 pontos da zona de rebaixamento. E o Cruzeiro idem. Se o Internacional vence o Cruzeiro jogando no Mineirão, o Cruzeiro pode terminar a rodada dentro da zona do rebaixamento. O jogo acontece então no Mineirão às 16 horas no horário de Brasília de domingo. Domingo também é dia de Fortaleza e Flamengo. O Flamengo está distante ainda do Botafogo, mas se ele vencer ele fica a 6 pontos. É mais um time que encosta também na equipe do Botafogo, mas apesar que fica muito distante ainda, a equipe é o menos ameaçador nesse momento, né? Nesse momento é o menos ameaçador
a liderança do Botafogo é o Flamengo, pode ficar ainda a 6 pontos. O Fortaleza precisa vencer, porque não deu certo aí a conquista da Copa Sul-Americana, ele vai tentar via Campeonato Brasileiro. É bom lembrar que o Fortaleza tem 2 jogos a menos na competição, ele tem 42 pontos, ele pode chegar, se vencer o Flamengo, a 45, pode ali ultrapassar, deixa eu ver se o Fortaleza ultrapassa o Fluminense. Fortaleza chega a 13 vitórias, igual o Fluminense que não joga pelo Brasileiro nessa rodada, porque vai disputar no sábado a final da Libertadores. O saldo de gol do Fluminense é mais 1 e do Fortaleza é mais 2. Então Fortaleza, em caso de vitória sobre o Flamengo, Fortaleza assume aí a 8ª colocação, chega a 45 pontos e fica a 5 pontos aí do Flamengo em caso de derrota do Flamengo aí, né? Que é o G6, né? O Flamengo é o 6º colocado, em caso de derrota. Aliás, é o confronto, né? É o confronto. O Fortaleza fica a 5 pontos do próprio Flamengo ali na disputa pelo G6 da competição. Então é um jogo de 6 pontos aí, né? É um jogo de 6 pontos. A bola rola às 16 horas no horário de Brasília. Deve ser o jogo aí da TV Globo, né? Canal aberto. Também no domingo, só que às 18h30, o Coritiba joga as suas últimas cartadas aí para fugir do rebaixamento contra o Goiás. O Goiás também numa situação bem delicada, porque com a derrota para o Bragantino, o Goiás ficou a 5 pontos do Cruzeiro, que é o 16º colocado, uma posição fora da zona do rebaixamento, e precisa desesperadamente da vitória e vai para cima do Goiás, vai para cima do Coritiba, mesmo o jogo sendo lá no Couto Pereira, em Curitiba. E o Coxa precisa vencer para sonhar ainda em se livrar do rebaixamento, em se salvar da 2ª divisão do ano que vem. Vai ser um jogo bastante movimentado, e diria até que um jogo de muitos gols, pela necessidade das duas equipes. Jogos aí do sábado e também do domingo. Na segunda-feira, já sabendo de todos esses resultados, né? Todos esses resultados, Cristiano, quase que não sai. O Botafogo, às 7 horas da noite, o Vasco recebe o Botafogo. Para o Vasco, em caso de vitória, é sair da zona de rebaixamento. Em caso aí, o Vasco também vai saber dos resultados, né, da rodada, vai saber se com a vitória sobre o Botafogo ele pode sair ou ele pode ficar ali, continuar a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, né? Caso de insucesso aí de Cruzeiro e de Santos, principalmente, que o Vasco pode aí chegar a 10 vitórias, mas não vai, a não ser que o Vasco goleie o Botafogo, mas isso não deve acontecer. Não vejo aí o Vasco goleando o Botafogo. Pode acontecer porque é futebol, mas é difícil disso acontecer. Então o Vasco teria que tirar uma diferença do Bahia ali, no caso, de 6 gols, né? A não ser que o Bahia tome uma goleada aí, né? Tome uma goleada aí contra a equipe do Grêmio, mas isso acho que não deve acontecer. Então, em caso de vitória do Vasco, o Vasco pode sair da zona de rebaixamento. Do Botafogo, em caso de vitória, o Botafogo pode ou manter 3 pontos de diferença do Palmeiras, ou então ampliar, caso o Palmeiras não tenha sucesso aí no confronto contra o Atlético Paranaense. Mas, como eu disse, tanto o Vasco, que está na zona de rebaixamento, e o Botafogo, que está na liderança do campeonato, já vão saber aí os resultados dos seus adversários. No caso do Vasco, ainda tem o Santos na quinta-feira, que joga às 9 horas da noite contra a equipe do Cuiabá. O Vasco nesse cenário aí, o Vasco vai jogar, depois tem um jogo do Cuiabá com o Santos, né? Santos e Cuiabá, que o jogo é na Vila Belmiro. Então o Santos já vai entrar em campo sabendo do resultado do jogo do Vasco. E o Fluminense, o jogo do Fluminense não acontece nessa rodada, vai acontecer no dia 22, né? Numa quarta-feira, contra a equipe do São Paulo. Pois é, porque o Fluminense joga amanhã a final da Libertadores da América. Então vamos ter só 9 jogos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos que vão mexer na parte de baixo, na parte de cima da tabela de classificação aí, seja mexendo em Sul-Americana, em Libertadores da América e pelo título. Uma coisa interessante, o título do Botafogo nunca esteve tão ameaçado como está agora. O torcedor do Botafogo, amanhã e domingo, vai estar assim na frente da televisão, ó, secando, bem assim, ó, me ajudem, coisa que até agora o botafoguense não fez, que é torcer contra os adversários, e agora vai precisar aí do Atlético Paranaense, vai precisar do Corinthians, quem mais aqui? Vai precisar do Bahia, vai precisar do América Mineiro,
né, para que o Galo não se aproxime ali e fique a 4 pontos. Vai precisar do Atlético Paranaense, vai precisar do Corinthians. Pois é, são jogos aí que interessam ao time do Botafogo. E vai precisar na segunda-feira fazer a sua parte, evidentemente, o time de General Severiano. O Botafogo continua na liderança com 59 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, segundo colocado, com 56 pontos. Em terceiro, Bragantino, 55. Em quarto, Grêmio, com 53 pontos. Em quinto, o Atlético Mineiro, que arrancada do Galo, hein, rapaz? 52 pontos. Em sexto, Flamengo, 50 pontos. Em sétimo, Atlético Paranaense, 49. Em oitavo, Fluminense, que folga nessa rodada, com 45 pontos. Em nono, Fortaleza, 42. Em décimo, São Paulo, que também folga nessa rodada. Seria o confronto contra a equipe do Fluminense. Tem 42 pontos. Em 11º, Cuiabá, 40. 12º, Corinthians, também com 40 pontos. Só que o Cuiabá tem 11 vitórias, o Corinthians tem 9. Em 13º, Internacional, 39 pontos. 14º, Bahia, 37. 15º, Santos, também 37. 16º, Cruzeiro, também com 37 pontos, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos a ser cumprido aí. Na zona de rebaixamento, abrindo a zona de rebaixamento, Vasco, 34 pontos. 18º, Goiás, 32. 19º, Coritiba, 23 pontos. Uma situação difícil, né? Complicada aí na tabela de classificação para o time do Coritiba, mas matematicamente ainda dá. E o América Mineiro com 20 pontos. Situação complicada, o América só tem 4 vitórias na competição. O Coritiba, que até então aí, já segurou a lanterna do campeonato por 2 vezes, né? Tem aí, aliás, em 2 oportunidades, né? Tem mais de uma rodada que teve algumas rodadas que o Coritiba segurou a lanterna. Nesse momento tem 6 vitórias, tem 2 vitórias a mais que o América Mineiro. Pois é, rapaz, é a situação do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana, meu amigo, vai ser teste para cardíaco. Vamos acompanhar a rodada do Brasileirão, vamos acompanhar também o jogo do Fluminense contra o Boca. E na segunda-feira, se Deus quiser, a gente traz tudo o que vai acontecer nesses jogos aí decisivos, seja na Libertadores da América entre Fluminense e Boca, seja Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, falando de esporte, falando de futebol, aqui no canal Cristiano Santos, radialista, e também na rádio Sol Nascente FM 87,9. Às 18 horas eu trago o vídeo aqui de fechamento desta sexta-feira e também desta semana para você que está ligado aí no nosso canal Cristiano Santos, radialista. Mais uma vez, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas, tá bom? Para você receber aí a notificação do YouTube, te avisando cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Compartilhe esse nosso vídeo aí com seus amigos, dos seus grupos, das suas redes sociais. Também não se esqueça além de compartilhar, de deixar aquele joinha, que ajuda demais a gente. Quanto mais curtida tiver no vídeo aqui, a plataforma YouTube vai espalhar o nosso vídeo e vai chegar em mais pessoas aí. E claro, a gente vai ter a oportunidade de manter todas essas pessoas e você que está compartilhando aí, muito bem informadas. Belezinha? Claro, tem espaço de comentários aqui para você comentar sobre os nossos assuntos aqui, seja de futebol, seja de esporte, seja de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Tá bom, gente? Beijão no coração, obrigado mais uma vez aí por assistir mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos, radialista. E se Deus quiser, a gente volta ainda hoje, às 18 horas, com mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, para a gente falar das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Então, abraço, beijo no seu coração. Claro que a gente se fala, a gente se vê. Se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Tamo junto, tamo junto.